Boa noite, meus amigos. Eu estou aqui trazendo uma notícia e um comentário para vocês. A notícia é a respeito do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E eu queria fazer um comentário, já vou introduzir aqui o tema para vocês. Vai ser um vídeo breve, pretendo. Para nós refletirmos como existe uma tendência de mudança em todo o cenário mundial, na questão geopolítica. E isso pode se refletir em mudanças drásticas naquilo que nós conhecemos por sociedade estabelecida hoje, né? Então, além de toda essa questão da pandemia aí do coronavírus, das questões das falências aí ou semifalências já de alguns estados nacionais, o Brasil mesmo está em risco com essa questão da paralisação e também com a questão da pandemia. Nós temos aí a China lucrando absurdamente com a questão do vírus que foi espalhado pelo mundo inteiro. E então, com certeza, nós sabemos que os Estados Unidos e a China estão aí numa guerra comercial, né? Porque da maneira que vinha sido conduzida a economia até então pelo presidente Obama, os Estados Unidos estava perdendo muita força para a China na área comercial e militar, né? E a Rússia vinha crescendo muito, né? Também com a questão da guerra da Síria e tudo mais. E crescendo geopoliticamente falando, né? Claro. E a China num crescimento exponencial, né? E não é de hoje que o Xi Jinping já prometeu aí que quer projetar a China até 2050 aí como a maior potência militar do mundo e ainda mais um modelo de regime, né? O Xi Jinping quer demonstrar ao mundo que o modelo da social-democracia liberal defendida pelos Estados Unidos é um modelo fracassado. Na minha opinião, é sim um modelo fracassado. O problema é que ele quer impor o modelo dele, né? Que é monstruosamente, imensamente pior do que uma democracia liberal, né? E aí sai a notícia hoje, né? O Maduro ele estava sofrendo um processo dentro dos Estados Unidos por narcoterrorismo. Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém, né? Nós já sabemos do que esse vagabundo é capaz de fazer depois que ele matou o Oscar Pérez friamente, né? Massacrou um cidadão do próprio povo dele que apenas questionava a questão dos abusos desse regime assassino e genocida que é o regime comunista bolivariano do vagabundo do Maduro. E agora nós tivemos a condenação aí, né? Tem muitas pessoas falando que os Estados Unidos vai invadir a Venezuela, vai arrancar o Maduro à força, mas eu vou dizer para vocês que isso, claro, não sou nenhum vidente nem nada, mas eu vou dizer para vocês que isso é muito difícil acontecer. Trata-se de um outro país com sua soberania, né? Não é bem assim. É um presidente de um país, não é um, vamos dizer assim, um João Ninguém lá dentro, né? Como no caso do Bin Laden. O Bin Laden, não que o Bin Laden fosse um João Ninguém, mas o Bin Laden não era uma autoridade do país, né? Do Afeganistão. Ele era um cidadão, né? Por mais que tivesse muito poder, influência e muito dinheiro, mas não passava disso, né? Agora você invadir um país e derrubar e prender um governo é muito mais difícil. Veja quantos anos que os Estados Unidos levaram para conseguir aprovar uma guerra, né, uma intervenção lá no Iraque, derrubar o regime de Saddam Hussein e condená-lo à morte depois, né, por crimes contra a humanidade, né? Não acredito que vai haver intervenção na Venezuela, mas eu acredito que esse discurso ele está crescendo, ele está engrossando. Nós tivemos aí um ano e meio atrás, uns 2 anos, já tivemos o caldo engrossando para cima do regime do Maduro, né? O regime dele sendo condenado por vários países aí. Então é sim um enfraquecimento do regime bolivariano e é sim uma vitória a mais para os Estados Unidos contra a Venezuela. Mas eu acho que não passa disso por enquanto. É uma questão progressiva, na minha opinião. Claro, posso estar enganado. Tem o pessoal falando aí que já tem exercícios militares lá na fronteira com a Venezuela
e a Colômbia por parte de alguns militares americanos, e o contrário também, né, que haveria exercícios militares venezuelanos também lá próximo à fronteira. Não sei se isso procede, mas exercícios militares, na minha visão, é assim: quando se vai fazer algo grande, não se faz exercícios militares. Vai-se e ataca de uma vez, como aconteceu com o Bin Laden, né? Entraram lá da noite pro dia, quando a gente ficou sabendo, ele já estava morto. Essas operações de entrar e fazer uma atitude cirúrgica dentro de um país, prender um presidente ou prender alguém importante, elas são feitas muito na parte investigativa, muito na parte de sigilo, né? Não se anuncia exercícios militares para uma semana depois invadir um país. Pelo menos eu, a não ser que vá se fazer uma invasão maciça, que nem foi feito no Iraque, né? Mas eu não acredito que a Venezuela será invadida dessa forma aí, né? Até porque se vendeu muito a imagem, né? E ela é verdadeira, da população da Venezuela que seria refém do regime. Então, uma invasão assim, convencional, com tanques, com blindados, né, por terra, tudo, com bombardeios contra a Venezuela, pegaria muito mal por estar expondo, claro, a população. E de outra maneira, eu não vejo como fazer entrar dentro da Venezuela e prender o presidente assim tão fácil, né? Vai haver reação, vai haver, né? Então, eu acho que agora não é o momento de uma guerra. Mas você veja como que o mapa está se desenhando. Nós temos aí, paralelo a isso, a questão desses enfrentamentos que está sendo feito contra a China, e essa condenação do Maduro vem no momento que justamente existe uma queda de braço entre o Ocidente e o Oriente, vamos dizer assim, ou então entre os Estados Unidos da América e a China e Rússia, né? A Rússia meio por trás da cortina, mas agindo nos bastidores com certeza, né? Então há esse enfrentamento, né, contra esses regimes, em especial, você pega ali é um eixo, né? É a Venezuela, é o Irã, é a China e é a Rússia. Mais ou menos esses países aí que o Trump criticou muito, inclusive, não, a China nem tanto, mas criticou muito, por exemplo, o regime do Irã e o regime da Venezuela, que são parceiros da China, são parceiros do, da Síria, são parceiros da Rússia. Criticou muito naquele discurso que ele fez na ONU, acho que uns 2 anos atrás aí. E nesse momento que a moral da China está baixa, né? Claro, por causa de ter espalhado o vírus para o mundo inteiro, por mais que a imprensa está tentando de todas as formas acobertar a culpa da China, fato é que a moral da China está baixa, né? E aí sofre um aliado deles importante aqui na América do Sul, um dos poucos aliados que eles têm, pelo menos não explicitamente, né? Porque nós sabemos que por trás muito desses políticos vagabundos, que nem, por exemplo, o imundo do Rodrigo Maia, né? Que está lá já se acadelando para a China, sempre teve, né? Agora está mais explícito. Se juntando ao outro jaguara, que é o Dória, para se aliarem com as estatais chinesas e dar um golpe realmente no Brasil, vender o Brasil, vender não, entregar de mão beijada o Brasil para a China. E querem derrubar o presidente de qualquer maneira, porque o presidente é sim uma pedra no sapato desses jaguaras aí, né? Então, esse é o motivo de todo esse alarde aí da mídia contra ele. Aliás, falando nisso, quero registrar aqui também que hoje umas coisas ridículas assim que saiu na mídia. Porque é hora do presidente pedir renunciar em troca da liberdade dos filhos. Cara, eu não tenho mais como descrever como essa imprensa podre, que é a nossa imprensa, em geral, tô generalizando mesmo. Não pode generalizar, tô generalizando. Pouquíssimas exceções, pouquíssimas, né? Desde antagonista, que também são os outros falsários aí, até a imprensa mais calhorda, por exemplo, como a Rede Globo e a Rede Bandeirantes, né? Que inclusive agora fez um contrato
bilionário aí com as empresas chinesas também, com o governo chinês. E essa gente aí, eles estão todos alinhados, né? Então, por mais que a imprensa tente esconder, a China está com a moral baixa, sim, por causa do coronavírus, né? A gente espera atravessar essa crise aí com o mínimo de mortos possíveis, né? Mas o que eles querem é realmente que os países parem e quebrem ao meio para eles comprarem tudo a preço de banana, né? E não é só dinheiro que se quer nisso aí, eles querem realmente impor a sua vontade sobre as nações, eles querem dominar o mundo para que o mundo siga as doutrinas que eles acreditam, né? As suas loucuras gnósticas, todas de cunho ocultista aí, né? Isso que está por trás disso aí. Não é só dinheiro, não. Tem gente que às vezes entende errado, né? Ah, é dinheiro, dinheiro. Não, não é só dinheiro. É algo muito mais importante do que o dinheiro. Daí o investimento e toda a propaganda nessas porcaria de gaysismo e casamento gay, divórcio e um monte de funk, não sei o que, tudo isso é porcaria, entendeu? Isso aí é tudo para mudar a mentalidade do povo, aborto, um monte de coisa, feminismo, tudo isso que não vale nada, sabe? Então isso tudo é para mudar a mentalidade do povo, né? E se você não quer ser um gado, se você não quer ser mais um no meio da multidão manipulado, inscreva-se aqui no meu canal e você vai ficar sabendo dos conteúdos, nós vamos te mantendo alerta sobre isso aí. Mas o meu canal é mais voltado para a área do sobrevivencialismo. Eu peço que você se inscreva nos grandes canais que nós temos aqui no YouTube, por exemplo, como Terça Livre, como vários canais aí da linha mais conservadora, que você não precisa aceitar tudo que eles dizem, mas serve sim para você ter uma noção do que está acontecendo. Eu indico um outro canal também aqui, que é o canal Casando Verbo, que aliás estão acompanhando muito essa questão do coronavírus nessa parte política da situação, nessa parte mais geopolítica, desculpa, não política, geopolítica, né? Então se você quer saber mais ou menos o que está por trás de tudo isso aí, eu indico para você o canal Casando Verbo, do Jason, um cara muito entendido nesse assunto. Então, vamos ver aqui, né? Eu quero soltar um vídeo aqui para vocês, porque a Venezuela, ela, como era de esperar, né, claro, ela já respondeu aí. Eu não assisti ao vídeo ainda, vou assistir aqui com vocês e vamos ver o que eles estão dizendo aqui. Vamos lá. Lembrando que os Estados Unidos está oferecendo 15 milhões aí de recompensa por informações que levem à prisão do Nicolás Maduro. Tem gente falando aí que vivo ou morto. Eu não vi essa informação, mas também não nego. Até onde eu chequei era informações que levariam à prisão do Nicolás Maduro. Vamos lá? La República Bolivariana de Venezuela denuncia que, en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, demostrado plenamente en distintos ámbitos multilaterales. La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida. La profunda frustración de la Casa Blanca es producto de la paz que reina hoy en Venezuela, cuyas autoridades han logrado neutralizar todos los intentos golpistas y desestabilizadores planificados y financiados desde Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Donald Trump no acepta que, utilizando un modelo propio e inédito, el gobierno de Nicolás Maduro esté logrando manejar adecuadamente las amenazas del COVID-19 frente al estrepitoso fracaso que en esta materia ha demostrado las instituciones estadounidenses.
Es oportuno recordar el mundialmente reconocido papel que jugó el gobierno bolivariano de Venezuela en la facilitación de las negociaciones y la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro, primero como canciller y luego como presidente, fueron actores fundamentales en el logro de tan relevante acuerdo para la sociedad colombiana. Irónicamente, es en Colombia donde se produce la droga que Estados Unidos permite entrar y que su población consume desaforadamente. La DEA ha sido el actor internacional clave en la protección de la producción y procesamiento de droga en Colombia y el garante y vigilante de su traslado hasta las neuronas de los jóvenes en los Estados Unidos. Hoy, a través de declaraciones de responsables directos, se comprueban las denuncias que durante más de 2 años el gobierno bolivariano ha hecho sobre la planificación de acciones terroristas en territorio colombiano, financiadas y dirigidas desde los Estados Unidos contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Queda demostrada así la absoluta complicidad y sumisión a los Estados Unidos del gobierno de Iván Duque al hacer caso omiso a tan graves denuncias y desestimar la información concreta que oportunamente se les suministró. Han prestado así su territorio y recursos para conspiraciones contra Venezuela en franca violación de los acuerdos internacionales y de la propia Carta de las Naciones Unidas. El pueblo de Venezuela y su gobierno bolivariano enfrentarán siempre con la verdad todos los embates y mentiras que provengan del principal Estado promotor del terrorismo y el narcotráfico en el mundo. Las instituciones democráticas venezolanas garantizan la protección de su pueblo ante cualquier acción desesperada del gobierno de Donald Trump. La independencia de Venezuela se consolida ante cada ataque del decadente e infame imperialismo norteamericano. Caracas, 26 de março del ano 2020. A gente vê que, na verdade, né, ele falou ali, eu queria comentar só um trechinho, ele falou uma coisa que tem um fundo de verdade, que é o povo americano é o maior consumidor, né, de drogas que vem da América do Sul, isso é verdade. Só que ele faz isso acusando os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos quer dar uma aí de bonzinho e condenar as drogas, condenar os outros por narcotráfico, mas que eles deixam descaradamente o seu povo consumir essas drogas e essas drogas entrarem através da fronteira. Só que ele se esquece de dizer que justamente são os governadores, que nos Estados Unidos os governadores têm muita autonomia, são justamente os governadores de esquerda, inclusive que são contra qualquer intervenção na Venezuela, apoiam, se não veladamente, até explicitamente, se não explicitamente, às vezes veladamente, o regime do Nicolás Maduro, são justamente os governos de esquerda, os governadores de esquerda, os que mais facilitam a propagação das drogas em seus respectivos territórios. Então, por exemplo, a Califórnia aí tem um histórico muito grande de uso de drogas e tudo mais, e o povo da Califórnia sempre tem elegido nos últimos tempos governos liberais, né, governos aí esquerdistas, que apoiam a liberação das drogas e tudo mais. Ele se esquece de dizer que um dos maiores financiadores da propaganda de liberação das drogas é George Soros, que é, por sua vez, o maior financiador de entidades esquerdistas do mundo, ONGs e tudo mais, né? Entidades que atuam justamente nos países ocidentais. Ele também acusa ali o Ocidente, né? Os países, ele diz assim, que obedece o modelo, vamos dizer, norte-americano, né, na cabeça dele, que tem tomado medidas ineficientes para combater o Covid-19, que a Venezuela tem garantido um sucesso aí com o seu modelo próprio de combate. Será mesmo que é um modelo próprio de combate à doença? Nós vimos agora há pouco que a Venezuela mal conseguia alimentar os seus cidadãos. Você acha mesmo que eles teriam culhão? Será acha mesmo que eles teriam capacidade administrativa para evitar esse contágio? Ou os países que são mais duramente castigados por esse vírus o são justamente por serem alvos da esquerda mundial? Curioso isso, né? Os
Alguns países dos que mais estão sofrendo, que mais sofreram, foram justamente os países que são considerados inimigos da, da Rússia, da China e da Venezuela, né? Os ditos países ocidentais aí, né? Então, meus amigos, a gente vê aí como é descarada o discurso venezuelano aí. Eu não defendo intervenção em outros países e tudo mais, né? Mas também não defendo a não intervenção. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu não me pauto por situações ideológicas. Ah, eu sou contra a intervenção de qualquer forma. Ah, eu sou a favor da intervenção de qualquer forma. Eu acho que em situações extremas é lícito, sim, né? Você, para salvar o povo, intervir, né? O que seria ilícito, a meu ver, é você querer instituir um estilo de governo em determinado país, né? E isso os Estados Unidos e principalmente a Inglaterra fizeram muito. E nisso acerta, não esse cidadão aí, mas acerta todos aqueles que criticam o imperialismo nesse sentido, né? Esse negócio de querer levar a democracia social liberal para todos os países como o melhor modelo e querer forçar as pessoas a serem democratas, eu acho uma coisa ridícula, absurda e criminosa, né? Há vários países aí que estão muito bem, obrigado, com o seu estilo de governo, né? Com o seu estilo de governar, seja uma monarquia, seja até mesmo uma ditadura, né? Se há ordem, se há, desde que não seja uma tirania, né? Existe diferença entre ditadura e tirania. Um dia, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo sobre isso. Uma coisa é a tirania, um estado tirânico, e outra coisa é a ditadura. E dependendo, às vezes até é preferível uma tirania, uma certa tirania, do que uma total anarquia, exemplo do que aconteceu na Síria, né? Quiseram derrubar um governo que era tirânico, né? Ou pretensamente tirânico, como alegavam, e o que fizeram foi massacrar a população de todos os lados, né? E não adiantou em nada, não resolveu nada. No Iraque, a mesma coisa. Tentaram derrubar um governo tirânico e resultou no esfacelamento da sociedade, do Estado e principalmente da população. Mas era isso aí, pessoal, eu não vou me alongar muito, eu só queria dizer para você, sobrevivencialista, que nós estamos trazendo esses conteúdos aqui porque realmente são importantes para a área da sobrevivência. Nós estamos num momento difícil, um momento, a meu ver, de mudanças, não só locais como nacionais e até mundiais. Então agora mais do que nunca é necessário você se preparar. Eu acredito que alguns conflitos aí internacionais, conflitos armados, guerras, né, estão por vir. Talvez não guerras convencionais, guerras declaradas de nação contra nação, mas talvez guerrilhas, guerras civis aqui e ali, ataques localizados, né? Como por exemplo o que aconteceu na Ucrânia, que era uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas era uma guerra não declarada, né? Era um apoio ali velado da Rússia, né? Nem tão velado assim, mas foi uma guerra aí que acho que só no primeiro ano matou mais de 6 mil pessoas e ainda vem matando, né? A guerra civil da Síria também, acho que está mais de 300 mil mortos já, não sei direito, né? E agora parece que está chegando ao fim, ainda bem, né? Mas assim, eu acredito que essas situações elas vão se agravando e você precisa estar preparado, porque a América do Sul pode ser palco sim de um conflito armado nos próximos anos. Não deixe de acompanhar o canal, se inscreva, deixe aqui nos comentários o que você acha desse assunto e até o próximo, se Deus quiser. Valeu!